Fala, torcedor rubro-negro! Antes de tudo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem agora é simplesmente uma bomba que pode mudar o futebol brasileiro para sempre. Estamos falando de uma oferta histórica feita pelo dono do PSG, Nasser Al-Khelaifi, pela SAF do Flamengo, algo que, se concretizado, colocaria o Mengão em uma posição totalmente inédita no cenário nacional e internacional. Prepare-se para entender todos os detalhes, bastidores e impactos que essa negociação pode gerar, porque o assunto não é apenas um rumor, é um fenômeno que está abalando torcedores, elenco e diretoria. Segundo fontes internas, a proposta gira em torno de 8 bilhões de reais, um valor que ultrapassa qualquer negociação já vista no futebol brasileiro. Estamos falando de números astronômicos, capazes de mudar completamente a estrutura financeira do clube, abrir portas para investimentos gigantescos em elenco, infraestrutura e marketing, além de colocar o Flamengo em uma posição de dominância global. E o mais impressionante, tudo isso ainda é tratado de maneira extremamente reservada, o que aumenta o clima de mistério e especulação entre torcedores, imprensa e rivais. Nos bastidores da Gávea, a repercussão foi imediata. A diretoria entrou em estado de alerta, avaliando cada detalhe da proposta e tentando entender como isso impactaria não apenas o clube como negócio, mas também o dia a dia do elenco e da comissão técnica. Fontes afirmam que reuniões discretas estão acontecendo desde a divulgação do rumor, envolvendo conselheiros, dirigentes e até alguns representantes de jogadores, porque todos querem saber quais serão as consequências de uma oferta desse tamanho. Enquanto isso, nas redes sociais, a nação rubro-negra entrou em frenesi. Torcedores estão divididos entre euforia e preocupação. Alguns veem a proposta como uma oportunidade única de transformar o Flamengo em um clube quase invencível, capaz de disputar com gigantes europeus e investir em craques internacionais de alto nível. Outros, porém, questionam a ideia de vender parte da SAF, temendo perder o controle histórico e a identidade do clube, algo que mexe profundamente com a paixão da torcida. A imprensa esportiva também entrou em estado de alerta. Jornalistas especializados começaram a investigar possíveis impactos da negociação, levantando perguntas sobre o que uma injeção financeira desse porte significaria para o futebol brasileiro. Alguns especialistas já destacam que, se concretizada, essa operação poderia redefinir completamente o mercado nacional, elevando o Flamengo a um patamar nunca antes visto, capaz de competir de igual para igual com clubes da Europa. Dentro do elenco, a situação também é explosiva. Fontes internas afirmam que jogadores estão cientes da negociação e que há uma mistura de ansiedade e expectativa, porque o aumento de investimentos poderia significar reforços de peso, salários maiores e mais estrutura para o dia a dia. No entanto, a especulação também gera tensão, já que mudanças bruscas de propriedade podem afetar a rotina, os contratos e até o clima do vestiário. Além disso, rumores indicam que a proposta do dono do PSG inclui investimento direto em infraestrutura, centros de treinamento de última geração e até melhorias em tecnologia para o clube. Se isso se confirmar, o Flamengo não apenas se tornaria um gigante financeiro, mas também referência em estrutura, atraindo não apenas craques brasileiros, mas também estrelas internacionais interessadas em jogar em um ambiente profissional de alto nível. Torcedores, claro, não deixaram passar despercebido o impacto simbólico da negociação. Postagens em redes sociais mostram debates acalorados sobre a possibilidade de o Flamengo se tornar o clube mais rico da América do Sul, o que provocaria ciúmes de rivais e aumentaria ainda mais a pressão em clássicos e disputas nacionais. A discussão envolve até mesmo questões de identidade. Será que, com investimento externo tão grande, o Flamengo manteria sua essência histórica ou se tornaria um clube com perfil mais global e corporativo? Enquanto isso, a mídia internacional começa a repercutir a oferta. Sites europeus destacam o valor astronômico da negociação, questionando como um clube brasileiro poderia se tornar competitivo frente aos gigantes do continente. Especialistas ressaltam que essa operação, se concretizada, poderia atrair novos investidores estrangeiros para o Brasil, alterar o mercado de transferências e mudar a forma como clubes do país se estruturam financeiramente. Nos bastidores da diretoria, a avaliação não é apenas financeira, mas estratégica. Dirigentes estudam como a venda parcial da SAF poderia impactar o controle sobre decisões esportivas, contratações e gestão administrativa. A ideia é encontrar um equilíbrio entre receber um investimento histórico e garantir que o clube mantenha sua identidade, independência e ligação direta com a torcida. Enquanto rumores continuam a circular, a repercussão também atinge patrocinadores e parceiros. Marcas ligadas ao Flamengo analisam cuidadosamente a situação, preocupadas com imagem, engajamento e visibilidade. A entrada de um investidor internacional de peso poderia aumentar a exposição global, mas também gerar questionamentos sobre alinhamento estratégico e influência externa sobre decisões do clube. Além disso, especula-se sobre a reação de rivais diretos.
Clubes tradicionais brasileiros certamente observam a negociação com atenção, avaliando como reagir e se preparar para enfrentar um Flamengo com capacidade financeira tão acima da média. Alguns especialistas afirmam que a oferta poderia gerar um efeito dominó no mercado nacional, forçando outros clubes a buscar investidores externos ou aumentar seus próprios investimentos para não ficarem atrás. Dentro do vestiário, fontes indicam que jogadores estão atentos a cada detalhe. Conversas discretas sobre possíveis reforços, impactos em salários e mudanças na comissão técnica já teriam acontecido, aumentando a expectativa e, ao mesmo tempo, gerando tensão. Alguns atletas veem a oportunidade como uma chance de ouro de jogar com craques de elite, enquanto outros se preocupam com a instabilidade que mudanças drásticas de propriedade poderiam trazer. As redes sociais seguem fervendo. Torcedores compartilham teorias sobre o futuro do clube, possíveis reforços internacionais, mudanças na gestão e até mesmo a forma como a diretoria poderia conduzir negociações futuras. O Flamengo, de repente, se tornou um dos assuntos mais comentados do país, com cada detalhe analisado e discutido em fóruns, grupos de WhatsApp e plataformas de vídeo. Outro ponto importante é o clima de expectativa para o próximo clássico. A polêmica financeira, somada à especulação sobre reforços e mudanças de propriedade, aumenta ainda mais a pressão sobre elenco e comissão técnica. Cada lance do time agora será observado sob a ótica de que o Flamengo pode estar entrando em uma fase de transformação histórica, capaz de alterar completamente o futebol nacional. Enquanto isso, jornalistas levantam a possibilidade de que a negociação não envolva apenas valores astronômicos, mas também contratos estratégicos com atletas de renome, marketing global e participação em competições internacionais de prestígio. Isso aumenta ainda mais a sensação de que estamos diante de algo sem precedentes, capaz de colocar o Flamengo em um patamar comparável a clubes europeus de elite. O clima de bastidores, portanto, é explosivo. Reuniões estratégicas, discussões internas sobre impactos esportivos e administrativos e especulações sobre reforços e investimentos se misturam, criando um ambiente tenso, cheio de expectativa e com atenção máxima sobre cada detalhe. A nação rubro-negra está acompanhando tudo com olhos atentos, porque cada decisão, cada rumor e cada passo da negociação pode gerar consequências diretas no clube e no futebol brasileiro. Depois da bomba de 8 bilhões de reais feita pelo dono do PSG, os bastidores do Flamengo entraram em um estado de alerta absoluto. Fontes internas afirmam que a diretoria entrou em reunião de emergência, envolvendo conselheiros estratégicos, executivos e até representantes de jogadores, para analisar os impactos e traçar planos. O clima é de tensão máxima, porque estamos falando de uma negociação que pode transformar o Flamengo em um gigante global do futebol. A primeira preocupação da diretoria é com a gestão esportiva e administrativa. Vender parte da SAF significa abrir espaço para um investidor internacional, mas também implica em ceder poder de decisão em contratações, estratégias de marketing e planejamento de médio e longo prazo. Segundo insiders, há debates acalorados sobre como equilibrar a entrada de capital com a preservação da identidade do clube, algo que não é simples, considerando a paixão e a história do Flamengo. Enquanto isso, o elenco está vivendo um clima de expectativa e ansiedade. Fontes revelam que jogadores experientes estão tentando manter o foco nos treinamentos, mas a informação sobre a oferta de 8 bilhões de reais circula silenciosamente pelos corredores e vestiário. Alguns atletas veem a possibilidade como uma oportunidade única de jogar ao lado de reforços internacionais e ter melhores condições de trabalho, enquanto outros estão preocupados com a instabilidade que mudanças drásticas de propriedade podem trazer. A comissão técnica também está atenta. Segundo rumores, reuniões estratégicas estão sendo feitas para blindar o grupo de jogadores, evitando que a pressão externa e as especulações interfiram no desempenho dentro de campo. O treinador e auxiliares têm buscado formas de transformar o clima de tensão em motivação, destacando que, independentemente do investimento externo, o foco deve ser a entrega nos jogos e o compromisso com a torcida. Nos bastidores, fontes indicam que há uma corrida para analisar cada cláusula da proposta, avaliando implicações jurídicas, financeiras e esportivas. Advogados, consultores financeiros e especialistas em gestão esportiva estão envolvidos, garantindo que cada detalhe seja avaliado antes de qualquer decisão oficial. Essa análise detalhada mostra que a negociação não é apenas um negócio de cifras, mas um verdadeiro fenômeno estratégico, capaz de alterar toda a estrutura do clube e do futebol brasileiro. Enquanto isso, as redes sociais estão em polvorosa. Torcedores comentam teorias sobre possíveis reforços de peso, mudanças de comissão técnica, impacto em salários e contratações futuras. Memes e vídeos circulam em ritmo acelerado, aumentando ainda mais a repercussão do tema. A internet se tornou o palco principal para especulações, debates e discussões sobre os efeitos de uma oferta desse tamanho,
mostrando que a nação rubro-negra está acompanhando cada detalhe com atenção máxima. Além disso, fontes internas afirmam que a negociação também inclui projeções de marketing e expansão internacional. A ideia é que o Flamengo possa se tornar um clube global, com visibilidade em mercados europeus e asiáticos, atraindo patrocinadores internacionais e consolidando parcerias estratégicas. Esse aspecto aumenta ainda mais a expectativa, porque estamos falando de algo capaz de transformar não apenas o Flamengo, mas todo o cenário do futebol brasileiro. Enquanto isso, a repercussão midiática é intensa. Jornalistas especializados discutem os impactos da negociação em canais de TV, rádio e portais online. Alguns destacam que a entrada de um investidor desse porte pode gerar uma disputa direta com clubes europeus de elite, enquanto outros alertam para riscos, como mudanças bruscas na gestão e pressão excessiva sobre jogadores e comissão técnica. A atenção é máxima, e cada declaração ou rumor é analisado com lupa. Nos bastidores da diretoria, fontes revelam que existem estratégias para gerenciar a repercussão interna e externa. Reuniões com líderes de torcida, conselheiros e parceiros estratégicos estão acontecendo para garantir que a narrativa seja controlada, evitando que a polêmica gere desestabilização. O objetivo é transformar a atenção midiática em oportunidade de fortalecimento, mostrando que o Flamengo pode lidar com negociações globais sem perder identidade. Entre os jogadores, a expectativa se mistura com a ansiedade. Alguns já começaram a projetar possíveis reforços internacionais que poderiam chegar com aporte financeiro, imaginando como a equipe poderia se tornar ainda mais competitiva. Outros permanecem focados na temporada atual, conscientes de que mudanças bruscas podem trazer desafios emocionais e exigem maturidade para lidar com pressão e especulação. A diretoria também precisa lidar com repercussão entre patrocinadores e parceiros. Marcas nacionais e internacionais estão observando cada passo, avaliando como a entrada de um investidor estrangeiro pode impactar contratos existentes, visibilidade e engajamento com a torcida. O impacto financeiro é enorme, mas também vem acompanhado de responsabilidades e expectativas que exigem cuidado estratégico. Enquanto rumores circulam sobre negociação, especialistas começam a analisar como o Flamengo poderia se estruturar para competir com gigantes europeus, caso a oferta seja aceita. Cenários de reforços milionários, centros de treinamento de última geração e expansão de marketing global entram em pauta, mostrando que a oferta de 8 bilhões de reais não é apenas um negócio financeiro, mas uma potencial transformação estrutural e histórica. No vestiário, líderes do elenco assumem papel fundamental. Fontes internas afirmam que jogadores veteranos buscam manter a concentração do grupo, destacando que, independentemente de negociações externas, a responsabilidade de vencer partidas e honrar a camisa do Flamengo continua sendo prioridade. Esse equilíbrio emocional é crucial para evitar que rumores de bastidores gerem conflitos internos ou perda de rendimento. Enquanto isso, torcedores seguem divididos entre entusiasmo e receio. Alguns celebram a chance de ver o Flamengo se tornar um gigante global, com capacidade de disputar craques internacionais e títulos de prestígio. Outros questionam a preservação da identidade do clube, temendo que a entrada de um investidor estrangeiro transforme a história do Flamengo em um modelo corporativo distante da paixão da nação rubro-negra. Além disso, jornalistas levantam possibilidades sobre impactos em rivalidades regionais e nacionais. A atenção sobre Flamengo, Palmeiras, Corinthians e outros clubes aumenta, com especulações sobre como rivais poderiam reagir e se preparar para enfrentar um Flamengo potencialmente transformado por um aporte histórico. Cada decisão tomada pela diretoria é observada e analisada, criando uma atmosfera de tensão e expectativa inédita. Nos bastidores, reuniões estratégicas continuam acontecendo. Dirigentes analisam cenários de curto e longo prazo, possíveis efeitos sobre elenco, comissão técnica e torcida. A negociação é vista como uma oportunidade única, mas também como um desafio complexo, exigindo cuidado, planejamento e habilidade para equilibrar interesses financeiros, esportivos e culturais do clube. A expectativa do clássico aumenta ainda mais. Cada treino, entrevista e postagem nas redes sociais passa a ser interpretada à luz da negociação. Jogadores, comissão técnica e torcedores sentem que estão vivendo um momento histórico, onde cada detalhe pode ter repercussão direta dentro e fora de campo. O Flamengo se tornou o epicentro do futebol brasileiro, e cada movimento é observado com atenção máxima. Segura firme, porque agora chegamos ao momento mais explosivo dessa história que está abalando o futebol brasileiro e internacional. Antes de tudo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem agora é simplesmente uma revolução histórica para o Flamengo e para toda a nação rubro-negra. Estamos falando do clímax da negociação bilionária do dono do PSG pela SAF do Flamengo, e você vai entender como isso pode transformar não apenas o clube, mas todo o cenário do futebol nacional.
Nos bastidores, fontes internas afirmam que a diretoria está em estado de alerta máximo, avaliando cada detalhe da proposta de 8 bilhões de reais. Reuniões estratégicas acontecem quase que diariamente, envolvendo conselheiros, dirigentes, especialistas financeiros e até representantes de jogadores. O objetivo é garantir que qualquer decisão tomada seja equilibrada, segura e estratégica, mantendo a identidade do Flamengo enquanto aproveita a oportunidade histórica de crescimento. Enquanto isso, o elenco está vivendo um clima intenso de expectativa. Alguns jogadores veem a possibilidade de reforços milionários e melhorias estruturais como um incentivo para elevar o nível do time. Outros, porém, demonstram preocupação com a instabilidade que mudanças tão grandes podem trazer. Segundo insiders, conversas discretas no vestiário apontam que líderes do grupo estão tentando manter foco e motivação, lembrando que, independentemente da negociação, a prioridade é entrega em campo e respeito à torcida. A repercussão entre torcedores é avassaladora. Nas redes sociais, fóruns, grupos de WhatsApp e plataformas de vídeo, a nação rubro-negra debate cada detalhe. Teorias sobre possíveis reforços, mudanças na gestão e impactos no marketing global do clube viralizam rapidamente. Alguns torcedores celebram a chance de ver o Flamengo competir de igual para igual com gigantes europeus, enquanto outros questionam se a identidade e a paixão do clube não serão comprometidas. A mídia nacional e internacional também intensificou a cobertura. Sites europeus destacam o valor astronômico da negociação e as implicações de um clube brasileiro receber um investimento desse porte. Jornalistas e especialistas levantam hipóteses sobre transformação do Flamengo em um clube global, atração de craques internacionais e impacto no mercado de transferências brasileiro. Cada detalhe é analisado, cada rumor ganha repercussão, e a atenção sobre o clube nunca esteve tão intensa. Nos bastidores, a diretoria estuda estratégias de comunicação para manter a narrativa sob controle. Reuniões com líderes de torcida e parceiros estratégicos buscam garantir que a polêmica seja transformada em oportunidade de fortalecimento, sem gerar desestabilização interna. A intenção é mostrar que o Flamengo pode lidar com negociações internacionais de alto nível sem perder sua essência e ligação direta com a nação rubro-negra. Enquanto isso, patrocinadores e parceiros estratégicos acompanham cada passo. A entrada de um investidor estrangeiro de peso aumenta a visibilidade global do clube, mas também gera expectativas e responsabilidades. Marcas nacionais e internacionais analisam como a situação pode impactar contratos, engajamento e imagem do Flamengo, adicionando mais pressão sobre dirigentes e elenco. Nos treinos, a comissão técnica trabalha para blindar o elenco da pressão externa. Exercícios de concentração, simulação de situações de tensão e acompanhamento psicológico são aplicados para garantir que rumores e especulações não afetem o desempenho. O objetivo é que cada jogador transforme a atenção midiática em motivação, mantendo foco em vitórias e entrega máxima dentro de campo. O clímax da negociação também gerou especulações sobre como a torcida reagirá. Postagens em redes sociais mostram debates sobre reforços, escalações ideais e a expectativa de ver o Flamengo disputar títulos nacionais e internacionais em um novo patamar financeiro. A euforia se mistura com receio, criando um cenário único de paixão, expectativa e tensão. Especialistas comentam que a oferta de 8 bilhões de reais pode alterar completamente a dinâmica do futebol brasileiro, forçando clubes rivais a buscar investidores, ajustar estratégias e competir em um mercado cada vez mais global. A atenção sobre o Flamengo se intensifica, transformando cada decisão do clube em notícia de primeira página, enquanto fãs de futebol ao redor do mundo acompanham cada detalhe com olhos atentos. Dentro do vestiário, líderes do elenco atuam como mediadores, buscando manter o grupo unido e concentrado. Conversas sobre motivação, adaptação a possíveis mudanças e foco em resultados são constantes. A tensão é real, mas a esperança de participar de uma era histórica mantém a energia do grupo em alta. Além disso, rumores indicam que a negociação inclui investimentos em infraestrutura, como centros de treinamento de ponta, tecnologia avançada e melhorias no estádio, o que poderia elevar ainda mais o Flamengo a um nível internacional. Isso gera expectativas sobre reforços, capacitação de atletas e atração de craques globais, transformando o clube em um verdadeiro fenômeno financeiro e esportivo. Enquanto isso, a mídia internacional não para de repercutir. Sites europeus destacam a ousadia da oferta, analisam impactos financeiros e esportivos e especulam sobre o futuro do clube em competições continentais. O Flamengo passa a ser visto como case de sucesso e estudo estratégico, aumentando ainda mais a projeção global do clube. A torcida, claro, não para de reagir. Em redes sociais, cada rumor é debatido intensamente, criando uma onda de engajamento sem precedentes. Alguns torcedores expressam entusiasmo com a chance de ver craques internacionais reforçando o Flamengo,
enquanto outros discutem os riscos de mudanças estruturais que possam afetar a identidade e história do clube. Nos bastidores, dirigentes avaliam cuidadosamente cada cenário. A negociação envolve não apenas cifras astronômicas, mas também planejamento estratégico, gestão de riscos e impacto esportivo. O objetivo é garantir que o Flamengo aproveite a oportunidade sem comprometer sua essência ou a confiança da torcida. Enquanto isso, especialistas levantam hipóteses sobre como rivais poderão reagir. Clubes brasileiros podem buscar investidores externos, ampliar estruturas ou intensificar estratégias de mercado para não ficarem atrás. A oferta de 8 bilhões de reais do dono do PSG coloca o Flamengo em uma posição de vantagem inédita, mas também aumenta a responsabilidade de todos envolvidos. A tensão e expectativa se estendem para cada jogo do Flamengo. Treinos, entrevistas e declarações passam a ser interpretadas à luz da negociação. Cada lance no campo é observado com atenção, e torcedores aguardam ansiosamente o impacto que essa possível transformação terá na performance do time. Por fim, a negociação pode gerar desdobramentos históricos. Se concretizada, o Flamengo não será apenas um clube brasileiro rico, mas um verdadeiro gigante global, com capacidade de competir internacionalmente, atrair craques de elite e estabelecer parcerias estratégicas de alto nível. Cada decisão tomada nos bastidores, portanto, será crucial para definir o futuro do clube.